está aqui hoje participando, poder assistir depois, né? E a nossa ideia com o Papo de Tarô é a gente ter um grupo de estudos. Então, quando vocês quiserem revisitar o que foi dito aqui, confirmar alguma coisa, relembrar, vai estar lá. E para pessoas que também querem estudar, poder ter mais recursos, assim, para estudar com a gente, tá? Perfeito. Então, peço essa licença. Hoje, o Papo de Tarô, ele é voltado para a gente falar um pouco de como que os números também conversam com a nossa tiragem, né? Então, como a gente olhar para os números de cada carta, daquela tiragem que saiu. Então, fique à vontade para interagir. A Ana, ela não está se sentindo muito bem hoje, então ela não vai participar, infelizmente. Vamos mandando aí muita luz para que ela melhore logo. E ela convidou o Vinícius e o Vitor para estar aqui com a gente, para falar um pouquinho sobre baralho cigano e números também. Achei muito legal, porque a Carol comentou comigo, né, essa semana, de um livro de numerologia. Carol, você pode até mostrar um número, acho que tem tudo a ver. E ela está fazendo também todo esse estudo de numerologia junto com as cartas. Então, achei que já estava no campo, assim, sabe? Tudo isso. Bom, para a gente começar, né, como de costume, vamos fazer só uma respiração para trazer a nossa presença. Se possível, os pés, eles ficam em contato com o chão, a coluna fica bem alinhada, ereta, as mãos soltas, fecha um pouquinho os olhos. Vamos só respirar um pouquinho, de forma profunda e lenta. Esvaziando a mente, trazendo a sua presença no que importa, que é o aqui e o agora. Que a gente possa estar presente aqui, nesse estudo, nessa conversa com as cartas. Permissão de vocês para que a gente possa estar nesse campo, nessa egrégora, trocando essa energia e compartilhando um pouco mais dessa sabedoria. Dai, bem-vinda. Fique à vontade para abrir a câmera. Quando quiserem perguntar, compartilhar, fique à vontade também. Bom, eu queria começar um pouquinho pedindo para o Vitor e para o Vinícius compartilhar um pouco assim, sobre o que é numerologia, como olhar para os números, porque que tem números nas cartas também, né? E se a Carol, a Day, a Laisla também tiver mais coisas para compartilhar sobre números e cartas, eu acho que vamos dar o nosso início de conversa um pouquinho sobre isso, assim. Eu não estou conseguindo te ouvir, Vinícius. Ai, agora foi. O fone foi fechando. Tem que ativar o seu microfone. Pronto. Gente, desculpa. Agora sim. O microfone me sabotou aqui. Vitor, quer começar? Quem começa? Tá bom, pode ser. Primeiramente, muito prazer para todo mundo. Meu nome é Vitor. Sou viajante de estrada aí já faz uns 3 anos e também junto com a estrada veio as paixões, né? E uma delas veio o baralho cigano e a numerologia. Antes da gente falar exatamente, especificamente, né, do número e como as cartas elas se interligam com os números, a gente tem que entender um pouco da origem de fato, né? Não vou entrar muito em questões de fatores históricos em si, por questão de não lembrar direito, mas a numerologia e o baralho cigano, eles têm muita interligação justamente no momento que foram se construindo, né, as grandes metrópoles. Então, se você for perceber em qualquer bairro, qualquer cidade que você tiver, tanto os números das casas, dos bairros, de todo lugar que você está, ele tem um símbolo, ele tem um significado e tem uma energia, né? Então, se você perceber, é até uma tática, uma coisa energética, assim, para você até atrair
as pessoas assim que estão vibrando no seu campo, né? Observar essa questão do número das casas, dos ambientes que você está, porque o número em si vai mostrar um pouco como é que está a realidade daquela pessoa, sabe? Então, vou puxar de exemplo aqui, né? Não sei se vocês sentem assim de fazer algo assim relacionado a falar sobre cada número, mas, por exemplo, o número 1, ele traz, cada número, ele traz seus aspectos positivos, seus aspectos negativos, digamos assim, né? E o número 1, por exemplo, ele é um número solitário. Ele é um número que ele é muito focado em si mesmo. Então, aspectos voltados a esse número seria, por exemplo, foco, determinação, autodidata, autonomia, né? Seria essa questão do um mesmo, do foco de só si mesmo. Em contraponto, tem a questão da negatividade, porque assim, o número 1, ele só é a vibração de alguém que está no singular, sabe? Então, no negativo, ele vem muito mostrar muito essa questão do egoísmo, da vaidade, da arrogância e por aí vai. Então, cada número em si, ele traz vários aspectos característicos que a gente pode identificar dentro das cartas, porém também características do como nossos comportamentos, eles se interligam dentro da perspectiva dos números. Então, vou pegar só um último exemplo aqui para situar com a questão do número 1. Se você for analisar, por exemplo, uma casa de número 11, né? O número 1, ele já é autoindependente, é uma pessoa muito centrada em si só. 11 é 2 vezes mais. Então, você pode perceber que talvez nessa casa vão ter certas disputas de pessoas muito autodidatas, que não conseguem executar, por exemplo, o número 2, que seria essa harmonia, esse equilíbrio, essa amizade, né, esse contato com duas pessoas, não só uma. Então o número 11 ele vai nesse contraponto entre positivo e negativo. E cada número somatizando, diminuindo, ele vai aumentar intensificar essa força e essa energia, tá? Então é mais ou menos isso. Alguém queria prosseguir aí, continuar a fala? Eu tenho uma dúvida, que aí você falou do número 11. Hum. Pensando que a número 11 seria o 1 intensificado ou seria um 2? Por exemplo, no tarô, o 11 é a carta da justiça, né? Então, a gente fala desse processo kármico, dessa coisa que a gente não controla nada, né? Enfim. Mas aí, quando eu vejo, nesse exemplo que você trouxe, entrei numa casa e o número dessa casa é a casa 11. Não seria 2? É 11 mesmo? Depende aí do modelo da numerologia que você está identificando. Por exemplo, dentro das cidades grandes, você vai ter muito a numerologia cabalística, que os próprios empresários, as pessoas, eles entendem sobre isso, né? Então, essa numerologia cabalística, ela não... Quando você tem dois números, né? Que a gente chama de número mestre, ela não diminui, nem subtrai, nem adiciona. Agora, se for pegar outro tipo de numerologia, daí é diferente, entende? Tem vários tipos de numerologia no caso, né? Entendi. Nossa, bem interessante isso. E como que eu sei quando usar cada uma? Vai da minha linha de estudo, tá? Eu que Isso escolho, aí. assim, o que faz mais sentido para mim, tá? Aproveitando essa deixa, eu queria perguntar algo semelhante, porque no livro que eu estou estudando no momento, aqui ele apresenta os números mestres sendo 11, 22, 33 e 44. Os 55, 66 e até o 99, eles também são considerados números mestres ou só até o 44?
Papá? Ai. Bom, Carol, né? Carol, vai até o 44, tá bom? Acredito que você esteja utilizando a numerologia pitagórica, que é a mesma que eu utilizo, né? E na numerologia pitagórica ela tem os números mestres, que vai até o 44. Não significa que o número 55, 66, 77, 99 não vão carregar padrões energéticos. Mas, dentro do estudo de numerologia pitagórica, foi construído até o 44. Utilizando a numerologia pitagórica para você fazer a montagem de um mapa numerológico, existem linhas de estudos que eliminam o número 44 e que eliminam o número 33 e consideram só até o 22. Então depende muito da escola que você vai utilizar. Assim como no tarô, no baralho cigano, né? Que a gente também encontra essa diferença de escolas, como por exemplo, escola europeia, uma interpretação mais lógica, né, do baralho cigano, sem tanta aquela questão previsional, né? Escola brasileira com recursos brasileiros, a espiritualidade brasileira, então depende da escola que você vai utilizar, né? Como você citou números mestres, acredito que seja a numerologia pitagórica que você utiliza, mas eles vão até o 44 mesmo, mas você vai encontrar numerólogos que utilizam a mesma numerologia que você e vão excluir tanto o 44, tanto o 33. Isso, eu acho que é isso mesmo, porque o livro ele é sobre numerologia e triângulo divino. Então, acho que agora entendi. É muito interessante que o Vitor citou, existem vários tipos de numerologia, né? A cabalística, que eu atrevo a dizer que é a mais complexa, né? E aí a gente vai encontrar muito da numerologia cabalística, e a gente pode associar a numerologia cabalística com o tarô de Marsella, não sei se alguém utiliza, porque o Marsella, ele é um tarô todo inspirado no Cabalá, então a gente pode fazer essa associação, né, fica mais profundo, tem mais sentido, né, não que não vai ter sentido com as outras numerologias, mas ali a gente vai estar falando, digamos que o mesmo idioma, e a pitagórica, eu acho que ela casa muito ali com o tarô de Waite, né? Porque a numerologia pitagórica, ela tem um espaço para ser um pouco mais intuitiva, né? Dentro de alguns aspectos, principalmente quando a gente vai montar um mapa numerológico, né? Na montagem do mapa numerológico usam-se muitos cálculos, né? E ele disse uma coisa muito interessante, né? Cada número carrega o seu padrão energético, né? A gente tem esses números no nosso nome completo e na nossa data de nascimento. A gente consegue descobrir esse padrão energético fazendo a soma de cada letra do nosso nome, que equivale a uma letra. Não sei se você vai ter essa tabela no seu livro, Carol. Você consegue identificar? Sim, eu vou ligar a câmera aqui para mostrar. Mostra, se você puder. Essa é a tabela pitagórica, como por exemplo, o 1 é representado pelo A, pelo J e pelo S. O 2 pelo B, pelo K e pelo T. 3, C, L, assim vai, sucessivamente. Cada letra de nosso nome carrega um padrão energético com base, exatamente, na numerologia pitagórica. Então, como a gente faz a soma, né? Para fazer um mapa numerológico. Existem vários aspectos dentro de um mapa numerológico, assim como o astrológico, para a gente compreender, né? Por exemplo, mapa astrológico tem Sol, Lua, não sei se tem algum astrólogo aqui, né? Sol, Lua, Marte, Vênus, tudo mais. No mapa numerológico é a mesma coisa. A gente tem o número da alma, que é o que a nossa alma veio fazer. A gente tem o número da aparência, que é como as pessoas nos enxergam. A nossa missão de vida, as lições que viemos aprender, né? No nosso mapa numerológico de nome, a gente vai compreender 3 padrões. Alma, que a gente vai somar todas as vogais de nosso nome, né? Então, com as vogais de nosso nome, a gente vai fazer uma soma. Suponhamos que deu 91. Então, o que a gente faz? Soma o 9 mais o 1, dá o quê? 10. Não temos número 10 na numerologia pitagórica, ele pula do 9 para o 11, né? Então, a gente faz o quê? Soma 1 mais 0. Então, entendemos que o número da alma dessa pessoa é 1. Vamos agora entender a aparência, como ela é enxergada. Quando ela chega numa reunião como essa, o que as pessoas vão entender sobre ela? A gente soma as consoantes. A missão dela, a gente soma todo o nome completo e assim a gente vai obtendo cálculos e os números que regem a vida dessa pessoa, como o mapa astral, né? Quando a gente faz esse mapa, a gente só considera o número a gente só considera até o número mestre 22. Né? E aí ele pode sim duplicar o padrão daquele número. Então, o 1
principalmente dentro da numerologia cabalística, a gente vai falar, sim, de uma pessoa duplamente mais individualista, mas também uma pessoa duplamente que tem mais iniciativa, como o Vitor falou. Na numerológica, ele já carrega um outro padrão, né? Ele carrega um padrão ali de uma pessoa que vai cuidar dos outros, que vai zelar pelos outros de uma maneira profunda, espiritual. Sabe aquela pessoa que vem para servir o outro, assim, ó, que vem para ajudar, até sem ela querer? A gente considera isso, né? Então, são várias escolas de numerologia. Tem a numerologia Yorubá, que é pouco usada, né? Porque é uma numerologia africana. Então, a gente tem... Como a gente faz para descobrir os odus através de um jogo de búzios, né? Através da numerologia, a ciência africana. Quando você joga búzios para descobrir seu orixá, né? Ó, você tem Odu XY de tal número, o 7... você tem Odu de número 8, então representa que você é uma pessoa potente, mas que também pode trazer grandes conflitos, porque 8 é o número de Oxaguian. Enfim, são inúmeras escolas de numerologia, né? A cabalística é a mais complexa, a Yorubá também, porque a gente fala de uma tradição oral passada com a numerologia, e a pitagórica, que eu considero a mais tranquila, por isso que senão eu nem tinha entrado, porque eu não tenho tanta coisa com número. Mas são diversas escolas e acredito que cada pessoa encaixa ali, né, se encaixa ali com a numerologia que ela mais se adequa, que ela mais entende, porque entender números no normal já é difícil, agora você associar números e espiritualidade é mais babado ainda, né? Exatamente. Nossa, que incrível! Eu já tô tipo, eu quero saber todos os meus números. É muito gostoso entender o nosso mapa numerológico, porque a gente vai ver muito, né? O algoritmo, escreve numerologia, o algoritmo vai começar a te entregar coisas de numerologia. Aí você vai ver, fiz a numerologia da Anitta e ela só virou Anitta Próspera pela numerologia. É capaz de fazer isso, né? Por que Anitta com 2 T's? Peraí, o T pode potencializar, deixa eu ver aqui, o T é o número 2. Então é uma pessoa que é muito harmônica em seu relacionamento, que tem uma comunicação que dócil, que atinge algumas pessoas. Então a gente vai entender que tem 2 T ali no nome da Anitta, sabe? Óbvio, estou dando um exemplo assim bem chulo. Então a gente consegue corrigir, né? Porque ao longo do nosso mapa numerológico, quando a gente chega no momento, letras no nome, porque é um mapa imenso. Letras do nome a gente vai ver, opa, tem muita repetição de número 5 no seu nome. Então representa que você é uma pessoa que tem ali muita excesso de liberdade. E o excesso de número 5 torna o que o Vitor disse, a parte negativa do número 5. Então você deixa de ser uma pessoa livre para ser uma pessoa libertina, que usa droga, né? Que tem talvez problema, a gente consegue corrigir esses padrões com a numerologia, né? Como é gostoso a gente envolver o tarô, porque a numerologia o rascunho e o tarô é a imagem, é o imagético, né? Do número 1. Número 1 representa a liderança, representa independência, inteligência e iniciativa, mas também arrogância, autoritarismo, autossuficiência. Quem a gente tem como isso no tarô? O mago, carta de número 1, né? Então a gente desenhou ali, né, o mago. No baralho cigano a gente tem o cavaleiro. Buf, buf, buf. Se ninguém parar o cavaleiro, ele se torna arrogante, ele não é só movimento. Então, a numerologia imagina e o tarô desenha. E o baralho cigano também desenha ali, né? É isso, é isso. Citou muita coisa. Interessante. Nossa, que incrível. E aí eu fiquei com uma dúvida, já que você citou o tarô. Quando eu olho para as figuras da corte, é possível usar numerologia? Porque geralmente não tem número nas figuras da corte, né? A gente está falando de rei, de cavaleiros. Legal. Nunca parei para pensar nisso, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, né? Como no mapa numerológico a gente acaba lendo a personalidade da pessoa, e as figuras da corte, elas são os personagens que entram na tiragem, né? Arcanos maiores, jornada evolutiva. Arcanos menores, detalhes ou cenários. E figuras da corte, personagens. Então a gente pode fingir que a gente fez um mapa numerológico ali, hein? Opa, essa rainha de paus aqui, ela passa muita energia de alguém que tem o número 5, né? Comunicativa, mostra para que chegou, né? A gente consegue ali fazer essa leitura das figuras da corte, né? E brincar, fazer esse lúdico, porque nem ela às vezes vai ser o 5, às vezes ela vai ser o 1, porque ela também se impõe, né? Então ali acho que a gente pode trazer uma neutralidade, pode trazer o número 0, que é o todo, né? Que é a junção de tudo, que é o nada, mas é o absoluto também, né? Então a gente pode ilustrar assim, né? Brincar dessa forma.
Ai, adorei, quero já fazer vários testes, assim, para ir conhecendo. Bom, queria propor da gente fazer uma dinâmica, então, para trazer isso um pouco mais para a prática. Não sei como que vocês, Victor, Vinícius, sugere da gente fazer, mas a ideia seria a gente fazer alguma tiragem do que as cartas têm para dizer para a gente, e aí trazer um pouco disso da prática, assim, a numerologia que saiu naquela tiragem versus a nossa intuição, tirando o que aquela tiragem quer trazer. O que vocês acham? Ah, acho massa. Tá com baralho, Vitor? Tô sim, tô sim. Ah, então a gente. Você tira e eu falo de número, sei lá. Pode ser. Fechou. Eu só não vou conseguir mostrar muito por conta da câmera aqui, mas eu vou mostrar falando aqui, tá? Depois, E vamos Victor, ver. se quiser tirar a foto e mandar no grupo. Tá, beleza. Fechou. Então, para ajudar também na conexão, né? Pedir para todo mundo tomar uma respiração profunda, cada um da sua forma, e mentalizar, emanar a vibração das energias que carregam esse grupo, carregam o que esse encontro está querendo dizer. É isso, licença, peço permissão. Muito interessante que caiu aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tirei 7 cartas. E bom, narra uma certa. Vou ser sincero, talvez é uma certa paulada para mim em específico, mas também é uma coisa que dá para compartilhar assim no grupo, né? A primeira carta que caiu aqui foi o número 36. Cruz. Que é... Nossa, que bizarro. Era a carta que tava por cima do meu baralho. Como chama a 36 do baralho? A cruz, né? A A cruz. cruz. Tá. Sim. Bom, o número 36, ele tem duas energias. E também vou, para poder deixar uma coisa mais intuitiva também, né? Utilizar essa numerologia de somatória para poder somatizar com a energia. Bom, o número 3, ele é um número da criação, né? Da criatividade, da arte. No momento que você começa a expor a sua ideia para o mundo, né? Como se você estivesse sendo... Depois que você passa pela sacerdotisa, né? Eu não sei qual que é o arcano, que é o número 3. Imperatriz. Imperatriz. É. Eu não lembro exatamente se é um desses arcanos que ela tá grávida ou algo do gênero. Acho que sim, né? E isso simboliza muito essa questão de um nascimento de uma nova arte, de uma nova cura, de um novo bebê, né? De um novo feto. Isso vai refletir em várias áreas que você pode identificar aqui, como realmente nascer um bebê, se alguém aí tem
tem algum filho. Mas especificamente muito para essa questão voltada ao artístico mesmo, né? O número 6 é o número da harmonia, dentro da numerologia cabalística, né? É o número da casa, do lar, do conforto, do bem-estar. Se você for perceber dentro das cidades, né? Os comércios de estética, eles têm essa vibração do número 6, por exemplo. Porque é um lugar onde você tem esse encontro de pessoas e ali você trata essa beleza, trata esse cuidado, trata esse acolhimento, né? Então, o número 6 ele representa muito essa questão da harmonia. E, juntamente com 3 mais 6, né, daria 9. O 9, ele é o último número que existe, o resto ele só vai adicionando, né? Então, só tem número de 1 ao 9. O 9, a gente pode dizer que, assim, o primeiro ao 9, ele é um ciclo. De começo, meio e fim. Então, o 9 ele simboliza uma finalização, uma modificação, um corte, né, uma vibração voltada a esse lugar de encerrar ciclos. Entende? E a cruz, eu risco a dizer de uma maneira até mais dialética de fala, né, que seria esse simbolismo de que a gente carrega muitas cruzes, assim como a representatividade mesmo da cruz como Jesus, né? Gente, licença, eu vou rapidinho, tá bom? Só um minuto. Aham. Ah, tá, beleza. A cruz, no caso, ela simboliza esse lugar de que cada um tem um peso, né? Só que nessa carta aqui que tá aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, é uma cruz com várias flores no meio dela. Então é tipo assim, representa esse lugar. Por mais que você esteja no meio de um caos, de uma cruz, de uma dor, tá nascendo flores, tá sendo regado novas sementes, né? Então seria essa energia mesmo, né? A criação, a arte e a finalização de um ciclo. É isso, essa é a carta da cruz, mais ou menos assim, que eu consigo identificar. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Eu lembrei da carta do tarô 9 de paus, deu a somatória 9, né? E também ele meio que carrega um peso, uma cruz, assim. Uma coisa que vem de todo o ciclo dele, do 1 ao 9. Nossa, Então, eu ia falar justamente sobre isso. é isso. Bom, Aí vai ter outras cartas aí, não sei se vocês querem continuar. perfeito, perfeito. A gente precisa entender que o nascimento de algo novo é pesado, né? Como uma cruz, né? Não é fácil a gente dar espaço a transformar. Então, eu concordo plenamente. Não tem muita coisa para acrescentar, não. Acho que bem, bem sucinto. A carta de número 36, né? Eu fiz essa soma também de 3 mais 6 e deu 9. Achei muito interessante uma coisa que o Vitor falou, que normalmente eu não aplico, né? Da gente entender a particularidade de cada número antes de fazer a soma. E foi muito interessante, porque o 3 ele é o número da criação, né? E também é um número que fala sempre sobre trazer brilho onde a gente estiver, né? Realmente uma carta de um artista, assim. A pessoa que é artista, normalmente ela vai ter ali muito babado com o número 3, né? Enquanto o 6, ele também fala muito sobre a necessidade de harmonizar o lar. Então traz muito mesmo sobre a imperatriz, né? Porque a imperatriz ela tem aquele lugar também de ser uma mãezona, de deixar o lar harmônico, né? Ela não vai ser uma maluca igual a rainha de copas, de ser aquela intensa, né? Mas ela vai resolver de uma maneira bem bacana. Então, o número 6, né, me trouxe muito isso também, me lembrou muito a imperatriz. E a soma, né, do número 9, da cruz,
quando a gente pega a carta da cruz, perdão, ela totaliza o número 9, né? Quando a gente pega a parte negativa do número 9, ela fala muito sobre possessividade, sobre autodestruição, né? Porque o número 9, ele é um número humanitário, né? E por ser humanitário, ele acredita que ele precisa resolver tudo precisa estar no controle dele para ser resolvido, né? 9 de paus. A gente pode pegar esse 9 de paus que ela citou do peso, a carta da cruz, que 3 mais 6 traz toda essa questão do peso, de resolver tudo, de fazer tudo. Aí se a gente vai para o 9 de espadas, você está ansioso porque você quer resolver tudo. O 9 de copas, você está feliz porque você está vivendo tudo, né? E o 9 de ouros, você está mais feliz ainda, muito 9 de ouros na nossa vida, porque você está próspero, né? Então, ele é um número muito completo, 9, porque ele finaliza, né? A gente não tem, né, algo após o 9. Sempre quando a gente chega nos 10 do tarô e tudo mais, a gente está falando sobre grandes expansões ou grandes rompimentos, né? Então, o número 9, ele traz muito isso. Só que a parte negativa, como eu disse, ela traz essa questão da possessividade, da autodestruição, né? Porque a pessoa precisa ter tudo ali no controle dela. E a dificuldade de desapegar. E a carta da cruz, ela me mostra muito sobre isso, né? Quantas das vezes a gente não força carregar algumas cruzes na nossa vida, né? A gente é possessivo nas nossas cruzes, né? O problema tá ali, a gente acha que a gente precisa resolver esse problema, muitas vezes é só deixar essa cruz de lado, esse peso de lado, né? Tem uma espiritualidade que vai te ajudar? Tem, mas nem todo peso é pra gente, né? Nem sempre a gente precisa ser essa pessoa resoluta, humanitária do número 9, né? A gente precisa ser também um furtado que abre mão de tudo, que abre mão da cruz e tá tudo bem, né? Então, o número 9 fala muito sobre isso, né? E quando a gente tem a carta da cruz, ela traz essa somatória sobre a necessidade da gente não ser tão possessivo ali a alguns fardos que a gente carrega, né? Deixar a arte surgir, como o Vitor citou, né? Fazer com que seja mais leve, né? Brincar mais nos números ali, brincar no 3, entender que a gente pode ser imaginativo, criativo e ao mesmo tempo harmonizar, sem fazer com que fique ali o polo, né? Principalmente a gente que trabalha espiritualidade. Às vezes a gente se coloca tanto na necessidade de resolver a cruz do outro e ajudar, expandir a consciência, que a gente não tem um tempo para surtar mesmo, assim. Aquela pessoa que, eu mando toda energia positiva para ela, mas ao mesmo tempo eu quero que ela tome lá também, para mim respirar fundo, né? Faz parte, é necessário, a gente precisa ter esse número 3 ali, essa brincadeira, né? Porque a gente também acaba se harmonizando, a gente não fica ali na possessividade de encarregar a cruz, né? De um fardo tão pesado que muitas das vezes a gente pode lidar com leveza. Então, basicamente isso. Como a gente pode... um outro método que eu acho muito legal, né? Principalmente quem está começando a estudar numerologia para utilizar o tarô, não fazer um mapa inteiro da pessoa, porque o mapa é uma coisa muito longa, mas eu posso ensinar vocês a calcularem um número muito importante de entender na numerologia. Vou ensinar 3 cálculos que eu acho bacana a gente entender, que é o número da alma, e aí cada um vai utilizar o seu baralho, tá bom? Cada um utiliza seu baralho, seu tarô, seu... Deixa eu ver aqui. Eu procurando a cola e a cola na minha frente. Eu lendo ela, meu Deus, onde eu pus? Pisciano nato, gente. Vou fazer mais isso. Então, ó, vocês vão calcular o número da alma. Bom, a gente está utilizando a numerologia. Esse número, ele vai falar sobre o que a nossa alma exprime, né? Representa nossos anseios mais íntimos, o que a gente mais tem ali de profundo do nosso desejo, da nossa alma, aquela coisa lá profunda, assim, né? De sacerdotisa. Depois, o número da aparência, da impressão que as pessoas têm sobre a gente, ele é importante, mas não para fazer um cálculo, não agora. Por que o número da aparência é importante? Se a pessoa, ela pensa alguma coisa sobre mim, o problema é dela, certo? Se a pessoa pensa que eu sou chato e eu não sou chato, o problema é dela. Mas se a pessoa pensa que eu sou inteligente e comunicativo, eu vou usar isso a meu favor. Eu vou me mostrar que eu sou inteligente e comunicativo para mim expandir e desfrutar do caminho aberto, né? Então, mas não é um número tão assim babado para a gente entender agora. O número da nossa missão é importante, porque isso fala o que a nossa alma ela tem uma vontade,
A nossa alma é enxergada de uma maneira, mas ela veio fazer algo. Então a gente vai calcular o número da alma, o da missão, e o da lição de vida, que é o que a nossa alma veio aprender. E aí a gente pode fazer uma dinâmica onde cada um tira para o outro, né? É, aí o Vitor pode tirar para Dai, é Dai, né? É Dai ou Dai? Pode ser, pode chamar de ideia. Dea, É. que aqui tá, desculpa, Dea. Mas não é porque eu entrei com a minha conta aleatória, e aí eu mas Imagina. me chamam de ideia, geralmente. E Carol tira para Sol, pode ser assim? Aí vocês, vice-versa, pode ser assim. Só abrindo um parênteses, nada a ver. Sol, você canta? Nossa, tá. Não, Você parece muito uma menina que eu conheci em Canoa Quebrada, junto com a Ana. Aí eu achei, na época que a Ana tava, eu achei que era ela. Mas não. enfim, então são esses números que a gente vai calcular. E aí eu explico como a gente faz uma tiragem, tá bom? E aí eu faço para mim aqui. Então vamos lá. Coloquem o nome inteiro de vocês e a data de nascimento. Escrevam o nome inteiro de vocês e a data de nascimento. Escrever aonde? Assim, No aqui no papel. chat? Ah, Vocês têm que escrever no papel mesmo, para vocês fazerem o cálculo. Espera, Bote a o nome. gente um pro outro? Sim, isso. Vocês vão fazer a leitura um para o outro, Tá. né? E aí eu vou explicando. Primeiro vocês vão fazer a soma do número da numerologia de vocês, tá? Tá. quem tem nome de casada, coloca nome de casado ou nome de solteiro? Pode pôr de casada. Tá. Quando vocês terminarem, vocês me falem, tá? Eu terminei de anotar. A gente ainda não tá somando, né? Ainda não, só anota por enquanto. Tá, já fiz. Perfeito. Vitor, você tá na rua, você falou, né, amigo? Aham, mas estou conseguindo anotar aqui. Ah, perfeito. Ô, Carol, não, eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês verem, não sei se vai focar bem. E aí vocês vão ver, cada letra que tem nessa tabela vai ter um número. Vocês vão identificar esses números e associar a letra que tem no nome de vocês. Então, suponhamos que o seu nome é Joana. Aí vai ter aqui a letra J, que representa o número 1. Aí você vai assim sucessivamente. Vou mostrar a tabela. Vocês prestem atenção, aí vão colocando o quanto cada letra representa o número. Acho que é isso, tá? Tá focando bem? Você quer mandar uma foto dessa página lá no grupo? Pode E aí ser, tá vocês gravando? conseguem aceitar se eu mandar uma foto dessa página no grupo? E aí depois Sim, sim. a gente pode colocar na legenda para a galera da live assistir, para a galera que vai assistir depois, tá bom? Eu vou Boa mandar ideia. no grupo, tá bom? Licença. Mandei aí no grupo. Aí vocês vão fazendo associação, sabe? Tal letra com tal coisa. Aí eu ensino a fazer a soma, tá bom?
Vinícius, só para ver se estou fazendo certo. Então, por exemplo, eu vou pegar meu nome Riane. O R é 9, aí eu coloco 9. O I, Isso. e aí cada letra do número eu vejo na tabela como que é. Exatamente, amiga, esse esquema. Gente, minha câmera. Exatamente, esse esquema mesmo. Aí quando vocês terminarem, vocês me falam também. Eu tô ansiosa para ver de vocês e os meus já estão feitos. Já fez os... Nossa, total. Eu tô devorando esse livro, então eu fiz tudo o que dava para fazer já. Que massa, Não que tudo, massa. mas estou fazendo. Você pode mostrar qual livro que é, de novo, só para mim? Claro. A Numerologia e o Triângulo Divino. Eu vou ler aqui para você. É uma introdução completa à numerologia esotérica, com uma síntese esclarecedora sobre o significado dos números em função da sua correspondência astrológica e do seu simbolismo do tarô. Ah, nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Ele é muito legal. É. Gente, a numerologia é uma viagem. Sim, sim, sim. Você E começa... foi muito doido, porque eu pedi para o universo, né, um livro de tarô, que eu queria outro livro de tarô. Só que eu, tipo assim, eu gosto quando, vou num sebo, descubro um livro e pego, sabe? Meio assim, vamos ver o que o universo me manda. E aí apareceu esse livro, tarô e numerologia, que eu já estava estudando um pouquinho. Eu falei, cara, perfeito. Tudo em um Perfeito. só. Sabe o que acontece? Eu também pedi pro universo, eu falei, eu quero trabalhar com alguma coisa nova, assim. Eu gosto muito de cartomancia, amo cartomancia. Eu trabalho com oráculo de ossos, que é muito massa também, mas é muito profundo, complexo. Falei, mas eu queria uma coisa mais, assim, sabe? E eu pedi pro universo. Aí eu estava em Brasília, na Mystic Fair lá, procurando, né? Procurando o que eu vou comprar, gente. Eu tô aqui, eu tenho que comprar uma coisa. Eu compro um baralho novo, um livro novo. E eu já tinha tido um breve contato com a numerologia dentro da bruxaria, né? Em si, estava aprendendo ali, né? Lendo um livro de bruxaria. E o livro estava ensinando, olha, a gente consegue sondar as defesas, as bênçãos, os ataques, as proteções da pessoa através do número que a gente vai ter ali. Né? Então a gente viu ali que o número 7 é o babado dela, a gente vai escrever 7 vezes, sabe? Eu falei, nossa, que legal, que interessante, né? Gente, Consistente, exatamente, profundo, né? E ver esse livro de numerologia. Quando eu vi esse livro de numerologia na Mystic Fair, eu falei, nossa, era ele. perfeito, é ele. E é legal que a gente pode usar a numerologia, que nem você falou, para várias vertentes de estudos, de crenças, fazeres, escolhas. É bem amplo, né? Para criar para criar nomes, né, de negócios, a gente consegue utilizar números. Projetos, é muito divertido isso. É muito viciante. Qualquer coisa que você vai fazer, não, vou consultar numerologia só para ver uma coisinha. Numerologia ou tarô. É muito completo, né? Porque, a numerologia, ela traz coisas lá. Quando você monta um mapa numerológico, traz coisas lá de trás, né? Quais são seus desafios? Você consegue sondar através da numerologia seus desafios. Seu desafio era interagir. Aí você consegue identificar de qual idade você tinha dificuldade de interagir. Do 1 aos 25, do 1 aos 28, que é o seu primeiro ciclo. Seu ciclo 2 é dos 28 aos 5, e assim vai. Né? A gente consegue ter entendimentos bem profundos aí na numerologia. Todos anotaram já? Sim, aqui foi. Oi, Lucas, bem-vindo. Gente, é o Lucas. O Lucas é meu amigo e irmão, ex-consulente, porque agora ele é meu irmão de santo, né? Joga comigo às vezes. Hello, gente, boa noite. Gente, acabei de chegar do serviço, tá? Eu tô comendo aqui, aí eu vou deixar rolando aqui a live, tá? Pra ouvir vocês. Perfeito. Então, todo mundo já fez? Sim. Então, vamos lá. Meninas, né? Como vocês ainda não fizeram, Sol e Dea, agora foi. Vamos entender primeiro o número da alma de vocês. Eu preciso que vocês somem todas as vogais do nome de vocês. Todas as vogais. Com esses números aí que apareceram, sabe? Pode repetir números, tá? Suponhamos que tem 10, número 9, contando vogais. Aí, Tá. tá bom?
somem todas as vogais de vocês, vai dar um resultado, né? Caiu, o Vitor caiu? Perdão, gente. Pronto, aqui foi. Foi? Deixa eu dar a terminal dela. Você deu quanto? A soma? 66. A gente vai reduzir, então, o seu, tá? O seu deu quanto, Dea? O meu deu 51. 51. Vamos à redução, então. Dea, você vai somar 5 mais 1 e só o 6 mais 6. 12. 12. O seu deu 6, né, Dea? Então, o seu número de alma é 6. Agora só, como o seu deu 12, a gente vai reduzir novamente. 1 mais 3. Tá? 1 mais 1 2? 1 mais 2, perdão, isso, que vai totalizar Legal, 3. que dá 3. Isso. Então, a sua alma, ela é regida pelo número 3. O da Dea... Já esqueci, meu Deus. Da Sei. Dea, 6. O seu, Carol, é qual? Número de alma, você tem aí anotado? A soma das vogais, né? Deu 45, 9. 9, perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui o meu mapa, a minha alma é número 7. Então, eu vou ler a alma da Carol, que é número 3. E aí, a Carol tira uma carta trazendo um conselho para a alma dela, né? Ela, você está com o seu baralho aí? Tô com o meu tarô. Você tira nenhuma carta, olha, sua alma é... O conselho que eu trago para sua alma é esse, que aí a gente consegue associar, né? Então vamos lá. O que é uma alma regida pelo número 3, tá bom? Uma alma regida pelo número 3, ela... O meu é 9. Não, o da Sol primeiro. Ah, tá. Eu pensei que você... Desculpa. A gente tem que entender, como o Vitor disse, que o número 3 é um número imaginativo, tá? O número 3 é um número criativo, sociável, né? Quando a gente fala sociável, a gente tá falando da pessoa que necessariamente sai cumprimentando todo mundo na rua, tá? Só o hábito, só o fato da Sol já fazer essa live aqui, conduzir de uma perfeita harmonia, já mostra que ela é alguém sociável, né? Tem o poder de comunicar, né? E o 3 traz sempre alegria e brilho onde estiver, tá bom? O número 3, ele é isso só. Então, a sua alma, ela é essa, tá? De trazer alegria onde você estiver, né? Quando a sua criatividade, ela é bloqueada ou sufocada, você pode sonhar de olhos abertos e fantasiar muito fácil. Então, se alguém falar assim, menina, para de viajar, tá bom, você vai parar de viajar na frente daquela pessoa. Mas a sua mente, ela vai ter a facilidade de produzir algo que é lúdico, porque é a sua alma, né? O que é mais profundo de você gosta de dar atenção no que é sentimento mais profundo do que a superficialidade. Então, as suas conexões, embora não possam ser muitas, elas são reais, porque você gosta de se comunicar, interagir e se conectar com pessoas que levam você a essa profundidade, tá? Tudo que vai contra isso fere a sua alma. Então, traz o quê? Ansiedade, nervosismo, comparação, porque a gente está deixando de ser o que a nossa alma é. Imaginativa, criativa, né? De movimento. A alma de número 3 é uma alma que precisa de sol, que precisa de vida, né?
não gosta dessa apatia, talvez por isso você não curtiu ali Curitiba, né? Porque a sua alma não estava ornando com o que Curitiba é. E por isso talvez você queira conhecer Pipa, porque tem sol, pessoas, porque é o que a sua alma representa. Uma alma de número 3, tá bom? E aí no tarô, qual conselho você tiraria para ela, Carol, tendo a alma de número, regida pelo número 3? Ai de As de copa. copas. Representa total o que foi dito. Possibilidades emocionais, se permitir sentir sem questionar tanto, porque anseia por esse pulso, né? Da verdade. Deixar transbordar, né? Exatamente. Então, viu como a gente consegue? O tarô ele ilustra. Se saísse ali um 9 de paus, a numerologia ia dar um suporte a esse 9 de paus, né? Então, basicamente isso. Enquanto a Dé agora vai falar o número dela e eu faço uma tiragenzinha aqui para ela. Não, aí você pode tirar para ela, tá, Carol? O Sol. E aí eu tiro para Carol. O número 4, certo? Uma alma de número 4. Vamos entender primeiro 6. Eu cismei com o número 4, gente, perdão. Número 6, o que o número 6 ele traz, né? O número 6 é o número que gosta da harmonia no lar. E quando a gente fala harmonia, de uma casa silenciosa, sem tanto barulho, sem tanto vizinho, de uma casa limpa, de uma casa organizada, então ele gosta de harmonia no lar, os gatos ali, tranquilo, alimentado, né? O número 6 aí traz muito sobre isso, né? Gosta de tudo que exprime a beleza, então pode ser facilmente tocada por músicas que são profundas, por artes, por filmes ali, ainda tem hiperfoco naquilo. Ser fã de uma saga, de um livro específico, a alma de número 6 ela carrega muito sobre isso, né? Pode ser ciumento, né? Pegajoso ali, centralizador, justamente por querer aquela coisa ali, né? Enfim, então o número 6 ele representa isso. É porque são muitas colinhas aqui, tá, gente? Quando a gente fala de uma alma de número 6, a gente pode entender, tá? Lembrando que não pode haver uma generalização, mas uma pessoa que vem com a alma de número 6 é uma pessoa caseira, que gosta do lar dela, né? Vou sair, mas eu gosto de voltar para o meu lar, gosto de estar no meu lar, né? É alguém que gosta de trabalhar muito para trazer o conforto. A gente está falando, né? De alguém que gosta de ter o conforto básico mesmo ali, de estar tranquilo. A gente pode ilustrar um grande taurino ali no número 6, né? Se a gente viajar bem, porque gosta dessa questão de conforto, se sacrifica muitas das vezes as próprias necessidades para fazer com que tudo fique harmonioso. Então, se aqui a gente começa a discutir, quem vai começar? Quem vai começar? Não, começa você. O número 6 para trazer a paz, ele vai falar, ei, eu começo, pelo amor de Deus, eu não posso começar, mas eu vou me permitir a começar agora, porque eu quero paz, eu quero organização. Então, a gente tem muito isso sobre o número 6. Tem habilidade para arte, né? E para aconselhar, né? Então, por isso, talvez ali uma boa taróloga, uma boa cartomante, uma boa numeróloga. Então, o número 6 traz toda essa poesia para a vida. E, Carol, e Sol, tirando uma carta, o que você diria, assim, como conselho para ela, tirando esse número 6? Perdão, gente. Tô sem óculos. Agora que eu vi que meu microfone tá fechado, né? É 2 de ouros. Então, sai, né? Eu acho que combina com o que ele falou, dessa coisa de equilibrar também tudo isso, né? No plano mais material, de como você equilibra, de como você se organiza para trazer todo esse talento, toda essa expressão. Acho que você tem muito uma habilidade de conseguir se sair muito bem nas coisas, desde que você esteja concentrada para fazer isso. Perfeito. O dois de ouros traz essa energia mesmo de harmonizar, né? De, opa, balancear. Então, entendemos o número de nossa alma, gente. É isso que a nossa alma quer. Uma alma quer paz, harmonia, lógico, os outros aspectos. Lucas, a gente está fazendo um mapa numerológico junto ao tarô, depois eu posso até montar o seu. Então, a gente tem muito sobre isso, tá? Gente, vou dar uma de número 9 da Carol. Eu amei e bateu tudo certinho, assim. Eu fiquei até maravilhoso. E o mapa numerológico, se a gente se aprofundar mais nele, a gente consegue corrigir desequilíbrios mesmo, assim, ó. Gente, calma aí que a companhia tá tocando e eu acho que quem tá morando comigo não tá ouvindo. Só um minuto, tá? Tá bom.
Eu fiquei chocada também, né? Porque ele falou bem assim, não quer dizer que você vai ser aquela pessoa que vai sair dizendo oi pra todo mundo na rua. E eu sou essa pessoa, sou tão comunicativa. A Carol sabe, eu saio dizendo oi pra todo mundo. Rolê com a Sol, eu falei, exatamente esse é o rolê da Sol. É tipo isso, né? É muito eu fiquei chocada. Livre. Se tem uma coisa que eu sou, né? É livre. Eu sou viajante, né? Não me apego a nada. E aí eu falo, gente, eu tô chegando num lugar onde eu não conheço nada, nem ninguém, nunca vim aqui. Saio de lá cheia de amigos, cheia de compromisso. Eu achei muito legal, assim. Mas Bateu demais. do conflito, muito eu, muito. Começa a desorganizar aqui, eu já... Bora, gente, bora, vamos organizar isso. É muito forte o combate. Quando falou do Sol, do 6 da Deia, eu lembrei que o 6 é dito como meio também, tipo, meio de meia dúzia, meio. E aí faz muito sentido com 2 de pentáculos, né? Gente, a numerologia, ela tá tudo. Depois você fica um louco da numerologia. Você sai na rua somando 3 mais 4 mais 5 mais 2 mais 2 mais 2. Ai, meu Deus, tá. A gente começa a agir como louco. E isso é muito bom pra gente usar na magia também. Quero harmonizar minha casa. Quero fazer um feitiço de harmonia. Vou colocar, então, uma vela azul e 6 folhas lá de lavanda para organizar. Tem que ter o número 6. Quero harmonizar a prosperidade? 6 moedas, 6 velas. E aí a gente vai fazendo os babados com os números. Bom, Carol, alma de número 9, né? Alma de número 9 vem falando ali que a sua maior satisfação vem do fato de saber que colabora por uma causa da humanidade, sabe? Então, sabe aquela pessoa do número, a pessoa que tem a alma regida pelo número 9, embora ela possa não mudar o mundo, se ela mudou a vida do vizinho que está do lado dela, deu um pacote de arroz, um pacote de açúcar, aquilo já traz uma grande satisfação, porque ela quer estar, a alma de número 9, ela acredita nas grandes utopias de mudar o mundo, de transformar o mundo. Se eu gritar, mundo, mude, ninguém vai me ouvir. Mas se eu começar a atender mulheres com tarô para sair num relacionamento tóxico, eu vou ter feito a minha parte, né? Então, a alma de número 9, ela carrega muito sobre isso, né? Os ideais da alma de número 9 são ideais de alto nível, e quando eu digo de alto nível, é diferente de um ideal de uma pessoa que tem a alma de número 4 e 8, que quer o quê? Alto nível de dinheiro, de posse, de estabilidade, né? De trabalho. Não. O que a alma de número 9 exprime é um imenso 9 de copas, que tudo fique em paz, que tudo fique harmônico, não só no mundo dela, mas no mundo, né? Vai ser impactada fortemente por assuntos políticos, vão te incomodar assuntos políticos que pegam ali desigualdade, perseguições. A alma de número 9, ela tem muito sobre isso, né? A alma de número 9 tem facilidade para ter o contato com pessoas de todas as camadas, então se você fazer uma festa, você vai conseguir chamar o gótico, a pessoa da igreja, o macumbeiro, todo mundo junto ali e vai todo mundo conversar, e você vai conseguir se sentir satisfeito, porque você consegue se comunicar com as pessoas de todas as camadas e sente aí atração pelas artes, né? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com amuletos artesanais e estudo tarô. Artesanais, porque a pessoa de número 9, ela sente uma forte atração pela arte, né? Então ela gosta, porque ela tem muita sensibilidade, então aquela sensibilidade não pode ficar só aqui, ela tem que materializar. E é um amuleto, você está fazendo uma proteção para alguém, você não está só vendendo um amuleto artesanal, você se preocupa como aquela pessoa vai se proteger. Então a alma de número 9 é aquela que zela, mas não só pelo espaço que ela vive, mas pelo todo. Ela quer mudar o mundo, ela quer transformar o mundo. O que às vezes pode ser complexo, né? Porque o mundo é difícil de mudar. E aí, a alma de número 9, ela pode se sentir muito frustrada quando nada muda e, consequentemente, ela não consegue mudar o próprio mundo. Pô, não consegui mudar ali, acabar com a fome, eu vou ficar tão triste que vou ficar uma semana sem comer, de tão preocupada que eu fiquei com a fome. Não consegui acabar com a guerra, vou ficar uma semana estressado e triste. Cria guerra dentro de si, né? Então, o número 9 precisa tomar esse cuidado. Vamos ver uma carta conselho para número 9. Com o baralho cigano, eu estou tendo o tarô aqui. Carta da cigana, carta de 29, né? A gente considera aí uma carta neutra, pode falar da própria pessoa, né? Mas
quando a gente tira a carta da cigana, né, a gente pode trazer aí a potência do feminino, né, de cuidar. Então, sim, siga cuidando, como o número 9. Mas lembre que a mãe, às vezes, ela precisa ser rígida, a mulher, ela precisa se impor, né? Ela precisa mostrar a firmeza e não as pessoas entenderem que ela é só uma sensibilidade. O que eu quero te dizer através dessa carta? Você pode mudar o mundo, mas nem sempre na sensibilidade, nem sempre na passividade, nem sempre no elemento água. Às vezes a voz alta precisa ser imposta, né? Às vezes a opinião que muitos vão contra, mas que você sabe que vai trazer uma mudança, precisa ser falada, precisa ter essa liberdade de falar, né? Não só de nutrir e cuidar no intuitivo, de zelar de uma maneira harmônica, mas lembrar também que a sua voz feroz, uma mulher feroz, precisa ecoar para que você mude o mundo, tá? Então, essa carta da cigana, ela traz muito sobre isso como conselho. Entenderam o número de alma? E como a gente pode associar o tarô? É isso. Dei uma palhinha para vocês, e aí depois vocês fazem as outras somas, porque senão a gente vai ficar muito extenso. E aí, como vocês podem fazer as outras somas? Entender o número da nossa missão, vocês vão somar o nome completo, todas as letras do nome completo, tá? Vai dar um número, reduz, deu lá 355, aí você soma até reduzir o número de 1 ao 9, considerando os mestres, 22, 11 e 22. Deu 33 e 44. Posso considerar? Sim. Eu não considero, mas vocês podem considerar, caso dê esse valor. Deu 10. Pode repetir isso? Não entendi. Acho que cortou uma hora. Pode repetir essa parte dos números. Perfeito. Vai lá fazer a soma do nome completo, deu um valor. Certo? E aí, a gente desconsidera que deu 10. 10, 12, acabou. Consideramos números mestres, que são 11, 22, 33 e 44. Eu, Vinícius, trabalho somente com 11 e com 22. Tá bom? Então, tem essa tabelinha que eu mandei para vocês, vocês fazem a soma para entender a missão. E a missão ela vai falar o que a alma tem um desejo, mas ela tem uma missão para cumprir, né? Esse número vai falar sobre isso. E, por último, né, que é a lição, vocês vão somar a data de nascimento de vocês. É o mesmo cálculo que faz para encontrar o arcano pessoal. Vai somar ali, né, a data de nascimento toda, vai dar um resultado, reduzimos e chegamos no nosso número de lição de vida, que viemos a ter. Esse número é qual? O que a gente fez agora é o da alma, o outro vai ser o da missão, e o da data de nascimento é o? A lição de vida, que sua alma veio aprender. Então, inúmeras coisas depois. Quer saber da aparência? Toma consoantes do nome completo. E assim você vai obtendo ali uma grande massa. Né? E como a gente pode aplicar isso nas nossas consulentes? Pedir o nome completo e data de nascimento? Não vou fazer todas as sumas, mas minha intuição falou sobre missão. Ó, fulano, tô aqui tirando, né, para você, olha aqui, seu caminho está aberto. Fiz ali um cálculo de que sua missão na Terra é fazer isso, aquilo. Vai trazer profundidade à nossa tiragem, vai fazer com que o consulente fique mais próximo, mais aconchegante, porque a gente vai conhecer ele através da numerologia. Amei. Nossa, quero fazer todos. Vou fazer. É muito legal. E aonde a gente acha, Vinícius, esse texto do que cada número significa? Porque que você leu pra gente, né? Aí depois que eu fizer, eu quero ler isso. Eu ia perguntar isso. Perfeito, perfeito. Gente, existem sites que tem, né? Porém, eu acredito que tem sites que são muito assim, ó. É o Imist, que eu não gosto dele para isso, porque ele vem dar o básico para tipo, faça o seu mapa numerológico com a gente. Então, tem um básico ali, mas tem o blog Meu Vida e Tarô, acredito que seja isso, o blog Vida e Tarô, que tem ali essa tabela pitagórica, tá bom? Então, vocês podem conseguir. E eu tô lendo um livro de uma autora chamada Ana Maria Libório, que se chama Sinfonia dos Números. É um livro bem legal, Sinfonia dos Números, de Ana Maria Libório. Porque é aquilo, gente, não tem muita enrolação, é muito direto ao ponto.
né? Porque alguns conhecimentos a gente fica muito tão preso na enrolação e desde os primórdios e como os números, ok, tem coisas que é importante a gente entender, o fato histórico, ok, mas tem coisa que roda e não leva a gente muito ali, né? Mas eu posso mandar alguns links no grupo também, e eu recomendo, o que eu recomendo? Fazer uma junção de tudo, vai fazendo junção, igual a gente fazia quando não tinha fazer trabalho de escola, que a gente ia pegando um pouco de cada lugar, escrevendo assim, que não podia imprimir. No trabalho antigamente, em folha de almar, você tinha que escrever. Aí você lia um pouquinho no Wikipédia, um pouquinho no Yahoo, um pouquinho, né? Não sei, né, se todo mundo é dessa época. A gente ia fazendo o trabalho assim, né? É o mesmo. Números, então é infinito o conhecimento. Vocês vão conseguir acrescentar coisa no que foi falado para vocês hoje. Então é muito gostoso. É uma equação sem fim. Qual que é a autora desse livro, amigo? Esqueci de anotar. É Sinfonia dos Números. Ana Maria Libório. Eu ia falar Ana Maria Braga. Ana Maria Libório. Ana Maria Libório. Então, é um conhecimento que agrega muito na cartomancia, a numerologia. E aí a gente vai puxando. Pô, comecei na pitagórica, quem sabe eu não posso acabar ali em algum momento, né? A gente vai fazendo ali, a gente entende que a gente pode utilizar um pouco mais da nossa intuição dentro dos cálculos que a gente vai fazer, e fica mais fácil para nós também, como cartomante, porque a gente já vai conhecer a pessoa que vai vir na nossa mesa, a gente já sabe o que vai tratar, né? A gente recebe muitas das vezes uma pessoa que vem na nossa mesa toda vez perguntando do mesmo bofe. Não sei se vocês têm as consonantes assim. Ai, esse bofe não me quer, mas ele continua me escolhe. E que a gente fala assim, gata, deixa eu te fazer seu mapa numerológico. Vamos ver, a gente pode ver. E olha, o seu desafio nessa idade, dos 25 até aos 50, é justamente lidar com a solitude. Vamos corrigir, isso não é o boy. Ele precisa atrapalhar isso em você. O boy é o STEM, é a ilustração. E aí a gente consegue trabalhar isso também na nossa vida, né? Obviamente. Né? Eu passei por um momento, vou trazer uma informação aqui do meu mapa. Eu passei por um momento que eu comecei a me sentir muito sozinho. Eu sou mochileiro, né? O Lucas, ele me conhece há muito tempo mesmo. Né, que a gente, além de ele ser meu consulente, irmão de santo, a gente tem uma história de amizade. E eu saí de São Paulo um pouquinho depois, né? Eu passei por São Paulo, né, no mochilão, fiquei um tempo lá, e voltei a mochilão um mês depois que eu fiz 28 anos, né? E saí em abril de lá novamente. Fiquei lá um tempo, depois de ter viajado muito tempo, e dei uma passagem para ver família, amigos, e completei 28 anos. E quando eu completo 28 anos, dentro da numerologia, eu alcanço o ciclo 2. O meu ciclo 2, ele começa dos 28 e vai até os 56. Tem uma fórmula única, né, para esse cálculo numerológico, tem uma base que a gente vai entender, olha, o ciclo 1 é do 1 aos 27, ciclo 2, 27, mas usando uma forma intuitiva, a gente consegue fazer o nosso próprio cálculo. E eu acho que é mais charmoso aí, usar o nosso próprio método para calcular, que se torna mais profundo, né? Não tem aquele padrão. Então, o meu ciclo de agora, dos 27, dos 28 aos 56, é um ciclo onde eu vou lidar mais com a solitude mesmo, por isso que é desafiador para mim. Porque nos meus outros ciclos foi um ciclo muito expansivo. Número 5, o primeiro ciclo. Realmente, viagem, festa, rolê, conhecer e tal. Agora é número 1. Meu foco é eu. É meu dinheiro, é minha prosperidade. É eu e eu. Entendeu? Então a gente consegue ter acesso a muitas coisas bacanas da numerologia. Ih, a Sol saiu. Deve Pode ter falar. caído. Você falou dos ciclos, deixa eu baixar a mãozinha aqui. Você falou dos ciclos. Os ciclos, por exemplo, eu li recentemente que com os 9 anos a gente chega num ciclo, né? Tem a idade dos setênios, que eu acho legal também, mas o 9 me chamou muito mais atenção. Os 9 anos chega um ciclo, 18 anos chega um ciclo e os 27 é outro ciclo. E aí eu li, dizia que nos 27 você vai passar por momentos extremamente semelhantes às que você estava passando com 18. Seriam esses os ciclos da numerologia? Em questão Também, de idade? também. É porque, menina, aí entra um grande babado. Dentro desse ciclo, a gente tem desafios e pináculos. Né? Normalmente os desafios são muito semelhantes que a gente vivenciou nos 18. Né?
Então, dentro disso se aplica. Dessa forma mais intuitiva que eu falei, a gente consegue facilitar mais ainda o cálculo. A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um certo número ali da numerologia, que vocês vão entender em algum momento, conforme vocês vão estudando, que é o número do destino, né? Ou seja, o número da nossa missão, no caso, mais o número da nossa missão de vida. A gente vai somar, vai dar um valor, certo? Esse valor, a gente vai dar um X valor. Esse valor a gente subtrai por 36. E aí a gente vai entender nosso primeiro ciclo. Então, esse ciclo vai do 1... Ok, normalmente no padrão é isso mesmo. 1 ao 9, 9 ao 2, sabe? De 9 em 9. Mas desse jeito mais famoso, a gente subtrai pelo 36 e dá um número muito específico do nosso ciclo. E por que certo? O 36, assim, aproveitando a deixa? O 36... Nossa, eu tenho milhões de perguntas. Nossa, o 36 está presente hoje, né? Que doideira. Vou jogar na Mega o número 36. Nem sei se tem, porque eu nunca joguei. O 36 é uma ótima pergunta, amiga. Quando eu comecei a estudar, eu questionei exatamente a mesma coisa, tá bom? O 36 é porque o 3 ele mistura a expansão do 3 e a harmonização e equilíbrio do 6, né? Então, ele traz o perfeito equilíbrio de tudo, o número 36. A estabilidade, o alinhamento, né? A conclusão de um meio, digamos assim, né? A pré-virada de uma página, né? Então, o 36 ele é utilizado para... a gente utiliza o 36 para subtrair justamente por isso, para ele representar o meio, a virada de página ali, a transição. Entendi. E será que seria pelo fato de se a gente focar no 9 como o final, a gente pega o 3, que é o início, o 6, que é o meio, e o 9, que é o final, que seria a soma? Perfeito! Pode ser também. Nunca parei para observar. Como eu disse, gente, números, né? Trabalhar com questões espirituais é uma prática que a gente está fazendo. Pô, coloquei orégano, mas se eu colocar coisa, será que não fica bom? A gente pode também abordar isso, né? E pode construir também, né? Lógico, aí para outro que aí vai educar, que a gente pode fazer um pouco de tudo. A gente pode também levar isso com conhecimento que faz sentido. Nunca parei para pensar por esse ponto. Mas, exatamente, a gente pode aplicar isso também, porque faz muito sentido. Dá um cálculo, dá um resultado que faz sentido. Eu vou fazer o teste com o 36. Vou começar a seguir ele, ver o que ele tem a me dizer. E aí, é isso também, porque você saiu bastante aqui. Gente, o Tom saiu, né? Ela que era anfitriã, ela saiu. Então é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, porque eu tenho aula para dar daqui a pouco. E aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se tem algum esclarecimento. Eu gostei muito do seu trabalho, eu queria te seguir no Instagram. Tá, eu vou deixar lá no grupo. Gente, eu sou meio low profile. Eu juro que eu tenho uma frequência. Às vezes eu apareço lá no Instagram falando uma coisinha rapidinho, mas vou passar assim meu Instagram pra gente trocar. Sim, eu mando lá no grupo. E é isso, né? Estou aqui no começo da numerologia também, né? Estou engatinhando, sou neném na numerologia, mas é aquilo, quando eu gosto muito de um assunto, eu gosto de transmitir, assim. E vocês vão ver que é um conhecimento, né, muito massa. A Carol está lendo um livro maravilhoso, então ela vai ter facilidade dessa ponte entre o tarô e a numerologia, o brinco com os números, né? É gostoso mesmo brincar com os números, com o tarô, porque se torna gostoso, né? A gente sai ali cada vez daquele pensamento, faz o componente entender com mais profundidade, né? Porque às vezes a gente está, nós como tarólogos estamos compreendendo, o componente não está, né? Porque ele precisa de tudo mais detalhado. E aí a gente também acaba, né? Não se livrando do componente, mas fazendo ele andar também com as próprias penas dele, entender aquilo que vai ser trabalhado já, olha, aqui, e se torna uma consulta efetiva, né? E também para a nossa construção. Nome de negócio, numerologia. Opa, deu uma soma de um número que traz dinheiro. Opa, deu a soma de um número que vai atrair muito cliente, sabe? A gente consegue fazer essas equações aí. Nome de negócio, perfeito. Qual que é o número assim, bom para um negócio? Perfeito. 4. Que é estabilidade. É o 4 fala sobre estabilidade em ordem, né? Pode ser problemático porque pode ser uma pessoa muito autoritária e cobrar demais a resultados para ter um negócio, né? Então é legal ali, tem o número 4, mas vamos dar um negócio vamos colocar o número 2,
Quero fazer um lugar de copo. E aí, eu quero fazer uma loja de copos. Daí eu vou colocar lá, Copolândia. A Copolândia vai somar, ridículo o nome, né? Mas é só um exemplo. A Copolândia, ela vai somar 8, né? 4, quer dizer. Mas se eu colocar lá Copolândia, eu vou ter 2 e 4. Então, eu vou ter harmonia junto à disciplina, né? Então, eu não vou me cobrar, vou fazer ser fluido. Mas o número 4, ele flui bem para dinheiro. Número 8 também, babado para dinheiro. Número 1 eu acho legal para dinheiro, mas junto a outro número, né? Porque o número 1 ele também traz esse espírito de liderança. Então, 1, 4 e 8 eu vejo como números muito prósperos. 9 também, porque é a concretização. Mas esses são necessariamente ligados ali ao elemento terra, à materialidade. Tá bom? Arrasou, obrigada, viu? Imagina. Então é isso, gente. Eu mando lá no grupo algumas coisinhas que eu conheço. Qualquer dúvida vocês podem comentar, tá bom? Show, vamos trocando lá, então. Obrigada, gente. Tchau, tchau.